começar gravando? Então, eu sinto que uma das coisas mais habituadas em nós é a busca da solução. Então, a gente busca a solução porque a gente aprendeu que existe solução para tudo. Aí brincam que só não existe solução para a morte, para o resto tem solução para tudo. Então, a morte realmente vai ficando uma coisa assustadora, porque não tem solução, e todo o resto vai ficando uma coisa ilusória de que existe ilusão, de que existe solução, mas nessa perspectiva não existe solução. O que existe são processos e experiências que podem nos dar mais espaço e tempo e abertura e esvaziamento para poder criar algo diferente. Então, se eu tomo um remédio e esse remédio me tira do efeito que estava me paralisando, a sensação que a gente tem é que a gente ficou curado e, na verdade, a gente só está sem um efeito. Seria igual você achar que alguém vai te dar uma notícia ruim. Antigamente a gente falaria, o carteiro vem para te dar uma notícia ruim, você mata o carteiro e a notícia não existe. E na verdade não é assim que funciona, né? Então, quando a gente sai do efeito, nada se solucionou. Então, quando eu tomo um remédio e o efeito já não está mais lá, ou quando eu tenho uma doença e eu opero e tiro um tumor, eu não curei, eu não estou sarada. Eu só estou sem agora o efeito daquilo. O que é muito bom, porque pode me dar tempo e espaço para eu, então, desenvolver algo que me leve à transmutação, que a gente poderia chamar de cura também. Mas a gente está tão viciado em efeitos que a gente está sempre buscando qual é a solução das coisas, né? E a gente está aqui se reunindo no ponto de inflexão. Eu tenho um quadro aqui branco, tem a caneta aqui. Eu vou aumentar a tela aqui para mostrar. Peraí. Deixa eu ver como é que eu ponho para eu aparecer aqui maior. Não sei como fazer isso. Põe aqui, aparece a Mariana. Vou fazer aqui que eu acho que vai dar, ó. Peraí que eu não estou te ouvindo, Mariana. Então, o ponto de inflexão seria aqui, né? Então, a curva está côncava, aí quando ela faz a mudança do curso dela e vira convexa, isso é o ponto de inflexão, né? Então, o que a gente está chamando de ponto de inflexão é a mudança de um caminho. Esse ponto de inflexão, ele pode acontecer em qualquer momento. Entendi. Obrigada, Max. Esse ponto de inflexão, ele pode acontecer em qualquer momento, em experiências pessoais cotidianas, em experiências de um processo e experiências sociais coletivas. Então, por exemplo, uma experiência cotidiana, pode ser que eu tenha um dia inteiro de trabalho e quando eu mudo o curso para o descanso, aquele é meu ponto de inflexão. No sexo, todas as preliminares, todo o processo sexual e quando há a culminação do orgasmo e aí a finalização da relação, ponto de inflexão. Então, mudou o curso, né? Num projeto também, você faz um projeto e aí quando o projeto, por exemplo, a gente acabou de viver o ponto de inflexão da jornada. As jornadas de 3 anos terminaram ontem e a gente viveu um ponto de inflexão nessa mudança de curso. Então,
esse ponto de inflexão, ele não é uma solução, ele não é alguma coisa que você pega e fala assim, chegamos no lugar, porque ele é uma passagem que marca uma mudança de rota. Socialmente falando, tem muitas perspectivas de falar de pontos de inflexão, por exemplo, o final da ditadura, e a gente pode ter pensadores que viraram ponto de inflexão social e tudo mais. Então, não existe nenhum limite para esse ponto de inflexão acontecer socialmente que não seja a nossa perspectiva. Então, a Mariana, antes da gente começar aqui, estava trazendo essa experiência, essa pergunta, esse auto-questionamento, como é que o ponto de inflexão ele atua socialmente, como é que ele atua além da gente, né? Eu diria, e mesmo assim não é uma solução, né? Mas eu diria que é quando muda a nossa percepção das coisas. Então, as coisas vão continuar acontecendo como sempre acontecem, mas de repente você tem uma percepção diferente do acontecimento. E a sua relação com uma percepção diferente marca um ponto de inflexão. Agora a gente pode levar isso de uma outra maneira. A gente pode levar essa experiência de uma outra maneira. Uma experiência coletiva de ponto de inflexão é quando juntos, às vezes inspirado por uma pessoa que teve uma mudança de percepção, juntos a gente cria uma mudança. Então vamos repensar o rumo desse processo, vamos assumir a mudança do processo juntos. Então, quando eu sugiro uma prática coletiva, dando o exemplo de uma escola, que eu acho que ela está prontinha para um ponto de inflexão, é quando juntos, porque não é uma pessoa sozinha que vai fazer isso, não juntos nós que estamos aqui nos reunindo nessa hora aqui, mas juntos com outras pessoas, a gente consegue viabilizar uma mudança de rota. E isso não é uma solução, porque o convexo não é uma solução para o côncavo. O convexo é uma outra experiência. E o ponto de inflexão é a mudança entre o côncavo e o convexo, por exemplo. Os problemas provavelmente são os mesmos, mas a perspectiva é diferente, logo o problema é diferente. Na solução, a gente quer que primeiro mude o fora para então eu poder ter uma outra experiência. Então, eu estou com dor de cabeça, eu tomo um analgésico e acredito que então alguma coisa mudou. O analgésico me transformou. E isso é uma grande ilusão, porque o que causa o problema continua ali. E aí o que a gente vai fazendo, conforme a gente vai gostando de soluções, a gente vai criando soluções menos agressivas, soluções mais possíveis, soluções mais naturais, mas a gente continua buscando soluções. E toda vez que a gente busca solução, a gente nunca entra no ponto de inflexão, nunca entra na mudança. A gente só prolonga a vida, da sobrevida à curva que já estava em caminho. Então, toda solução paralisa a mudança. Ela dá fôlego para a gente continuar um pouquinho mais naquela curva. Aquela curva, ela não vai, quando ela se torna desnecessária, ela não se torna desqualificada. Então, a gente não precisa desqualificar a curva anterior, o acontecimento anterior, para fazer a mudança. Se tornar desnecessário, não desqualifica nada. Inclusive, integra. Você honra o passado, você percebe a trajetória e o caminho, você agradece todos esses processos, enfim, você integra ele e não desqualifica. Quando a gente... Então, tem alguns hábitos nossos sociais que impedem o ponto de inflexão. Um deles é a solução. Se eu encontro uma solução, eu prolongo a sobrevida do caminho que eu estava. E o outro
aliás, são muitos, né? Mas um outro ponto que estava bem claro aqui para mim, que já fugiu. Se alguém captar aí um ponto, me fala. Mas o que acontece é que toda vez que eu tenho já veio. O outro ponto seria desqualificar a curva anterior. Então, se eu desqualifico o que estava acontecendo para então mudar, por exemplo, no exemplo da escola, se eu começo a falar mal da escola, criticar a escola, falar tudo aquilo que a gente sabe sobre escola e sente sobre escola, eu estou querendo desqualificar aquilo para fazer a mudança. E isso impede que o ponto de inflexão aconteça. Porque, na verdade, o que eu estou querendo, o que eu estou inflando é o que eu estou antagonizando. Então, o que acontece? Se eu fico me dedicando a desqualificar a escola, e a escola com a sua inteligência, né, todo o sistema escolar, escuta aquilo, ele se infla, ele cresce pelo antagonismo e ele começa a apresentar soluções. Você não gosta de escola porque você acha que tem as paredes muito fechadas. Vamos abrir as paredes e continuar com a escola. Porque as matérias não são de interesse para os alunos. Vamos trazer os alunos, vamos seduzir melhor os alunos para que eles tenham interesse. Então, toda vez que eu antagonizo alguma coisa para poder fazer o ponto de inflexão, eu dou sobrevida ao ponto de inflexão. Então, se tornar desnecessário não desqualifica o que estava acontecendo, pelo contrário. Quando você torna alguma coisa desnecessária, você honra, você integra aquilo. Então tá, se a gente no cotidiano perceber, toda vez que a gente está em busca de solução e evitar esse caminho, eu começo a chegar mais perto do ponto de inflexão pessoal. Todo ponto de inflexão pessoal vai necessariamente atuar em todas as suas relações, porque é uma mudança de perspectiva sua na relação. E as relações acontecem com a sua participação, as suas, pelo menos, acontecem com a sua participação. E toda vez que eu perceber que eu estou desqualificando alguma coisa para requalificar ou para qualificar alguma coisa, eu também estou prolongando e me distanciando, prolongando o conhecido e me distanciando do ponto de inflexão. Então, a gente tem trabalhado nas práticas negativas. Qual que é a prática negativa? É deixar de fazer aquilo que você não acredita mais. Deixar de buscar soluções. Deixar de ter planos e ideias ideais para serem realizados como uma sobrevida de uma curvatura que já está caminhando e que, de alguma maneira, está querendo mudar. Então, o deixar de é perder, e o perder é abrir um espaço. E é nesse espaço que deixa de ser um limite. Então, alguma coisa está acontecendo que está te incomodando, alguma coisa está acontecendo que já não é mais possível sustentar. Isso que está acontecendo vira um limite para você. Ou um limite físico, ou um limite emocional, ou um limite racional, um limite perturbador, é um limite. Quando eu deixo de alimentar isso que é limitador, eu ganho uma contenção. Quando a gente faz esse exercício aqui, a gente faz assim. O que está te incomodando? Aí você diz. Aí qual é a vantagem disso? Aí você encontra a vantagem. Aí a gente perde a vantagem. E quando perde a vantagem, perde a causa, que é o que está te perturbando. E dá um alívio. Porém, quando você tem esse alívio, também é um medicamento. Também você pode ver como uma solução. E aí você vai continuar na mesma. Porque quando a gente tem um alívio, é a abertura de espaço para atuação e ação. E não a solução.
Por isso que a gente tem que sempre ficar atento, porque já tem um mecanismo em nós o tempo todo reproduzindo a mesma coisa. Por isso, trabalhar nesse processo tão antipopular, que é da perda, que é ao invés de conquistar mais, é perder todas as conquistas que já não são mais necessárias, é sair do limite para a contenção. Esse processo que é aparentemente tão impopular, porque ele não te garante solução e ele não te dá também já garantia nem controle de nada, é um processo que tem que começar em nós. E se não começar em nós, a gente só está transferindo para fora aquilo que a gente não tem coragem de fazer, e aí o fora já está com o seu mecanismo acontecendo, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, só que vai incluir um termo diferente, uma ideia diferente, e vai continuar com o mesmo processo. E a gente troca 6 por meia dúzia. Então, o ponto de inflexão é realmente o perder, o tornar desnecessário o que vem, o que está em curso, e abrir esse espaço vazio. Esse espaço vazio necessariamente vai gerar outro curso. E um curso em conexão, não é um curso qualquer, um curso em conexão. Nesse curso em conexão, você integra o passado e não desqualifica o passado para justificar a sua mudança. Então, a gente está, ao mesmo tempo, entrando em contato com um olhar e uma perspectiva, e ao mesmo tempo que a gente ainda é o curso anterior. Ao mesmo tempo que a gente ainda é produtor do mesmo tipo de olhar, de pensamento. Então, essa prática é individual. Não tem, uma vez que a prática é individual, ela começa a transformar todas as suas relações. E uma vez que as relações estão transformadas, pronto, já foi para o campo social, saiu do campo pessoal. Agora, se eu penso no ponto de inflexão como uma solução e um caminho para poder fazer alguma coisa nova, eu estou fazendo velho. Porque essa coisa nova já vem carregada de todas as minhas idealizações, de todos os meus padrões, as minhas marcas, que na base essas marcas, esses padrões, nada mais são do que buscar legitimidade na vida e buscar uma requalificação na vida. Então, tudo aquilo que a gente faz para afirmar a nossa legitimidade e para buscar uma requalificação, isso quer dizer o quê? Que os outros me reconheçam como uma pessoa importante ou necessária numa sociedade. Tudo aquilo que eu faço vai manter o curso anterior. Tudo aquilo que eu faço para me requalificar, para me reclassificar, para me legitimar. Porque eu estou partindo do princípio de que eu sou ilegítimo e desqualificado. De que eu nasci ilegítimo e desqualificado. Então, é claro, para chegar nessa base, nessa crença tão base, a gente vai talvez ter que desvendar algumas camadas que nos levam até aí, porque talvez seja possível abrir mão de tudo de uma vez, e talvez não. Porque a sensação de que você não é ilegítimo e que você não é desqualificado tem que ser muito verdadeira em você. Isso não quer dizer que você faz o que você quer, a hora que você não se importa com ninguém, não. Isso quer dizer que você é um ser apto para se relacionar com seus sentidos desobstruídos e não com sentidos, as percepções obstruídas por um norte já pré-estabelecido, que é o sentido da minha vida seja lá qual for, entre aspas, buscar legitimidade e requalificação social e cultural e amorosa e afetiva. Então a gente começa a se identificar demais com as coisas que a gente faz. A gente se identifica com a figura que a gente é, com o que a gente representa para o outro,
se identifica com a profissão, se identifica com tudo aquilo que, de uma certa maneira, já te colocou, você ganhou um espaço no mundo, para o bem ou para o mal. Aí você, é difícil desapegar disso, porque eu estou me desapegando do meu espaço do mundo. Só que foi um espaço construído baseado em muita ilusão, na ilusão de que você é desqualificado e que você é ilegítimo por natureza. Então, o nosso olhar, ele é viciado, os nossos sentidos estão obstruídos, com um mundo interior completamente neurótico, um mundo interior que tudo aquilo que eu ouvi quando eu era criança, você é isso, você é aquilo, você não tem jeito mesmo, você é linda demais, você é um gênio, você é burro, aquilo tudo vão criando marcas e fora as heranças, e eu vou criando um mundo interior. E agora este mundo interior faz com que todos os meus sentidos olhem para dentro. Então tudo que eu vejo fora ilumina dentro marcas, padrões, hábitos, acendem, né? Interruptores que acendem aquilo para eu poder então reagir de maneira previsível, de maneira permanente. Eu vou permanecendo. Tudo isso porque eu quero um lugar no mundo. Tudo isso porque eu acredito que eu preciso ter o meu lugar no mundo, ter uma missão, ter uma função, de preferência boa, bacana. Então, desconstruir tudo isso é perder muita coisa. Desconstruir tudo isso é deixar mesmo, é arriscar muita coisa. E conforme vai perdendo tudo isso, o ponto de inflexão acontece. Porque aí a gente vai dar conta de que quando a gente faz a mudança de curva, você está dirigindo e você está numa serra cheia de curvas. Quando você passa de uma curva para outra, que é o momento que a direção fica reta, esse é o ponto de inflexão. Mas o seu caminhar para a próxima curva integra a curva anterior, ela não desqualifica a curva anterior. Então, por isso que é um processo não é uma contracultura, não está indo contra nada, está indo a favor. Porém, muda o curso, porque se eu continuar na curva, sendo que eu teria que mudar, a gente sabe o que acontece, eu destruo a vida, eu bato na montanha. E é isso que talvez seja uma metáfora do que está acontecendo. A gente está numa curva e está chegando perto do muro e a gente está insistindo em não fazer o ponto de inflexão, que é endireitar a direção e seguir para outra curva, porque a gente está apegado ao passado. A gente está regido por todas as... O que é o passado? Todas as marcas que me constituem. E se eu estou olhando para isso, eu não consigo ver que o muro está ali na frente, que a vida está correndo risco. Então, como não é por mágica, ou se for vai ser ótimo também, se alguém souber essa mágica, a gente adere ela, mas se não for por mágica que a gente vai conseguir sair dessa ilusão de que somos ilegítimos e desclassificados, se a gente não vai sair daí por mágica, eu arrisco dizer que se a gente desobstruir os sentidos e os sentidos começarem a se relacionar com todas as suas possibilidades, ao invés dele ficar o tempo todo olhando para dentro e reagindo conforme o que está dentro. Então, por exemplo, está tendo ali eu estou apegado a um exemplo, eu estou apegado a um emprego. Estou apegado porque ele me dá controle, me dá garantia, e ele eu já me identifiquei com ele, tem marcas dentro de mim. E aí vem o patrão ali e te manda embora, você não está se relacionando com o convite que está sendo feito, né? Olha, você está dispensado, você está liberado desse emprego, pode viver sua vida agora de uma maneira mais criadora, autônoma. Você não consegue olhar para isso. A gente está treinado a olhar para dentro e falar, nossa, o que vai ser de mim agora? E vai ser regido pelo medo, e vai ser regido pelas marcas. Porém, se eu também virar e falar assim,
sentir esse medo e falar, não, eu sei que vai dar tudo certo, eu sei que é assim que é a vida, eu agora estou livre, e falar isso para mim mesma, eu também estou olhando para dentro. Eu estou justificando aquele medo que eu tenho. Porque o que a gente quer é deixar de sentir esse tipo de medo ilusório e não ficar colocando uma camada sobre a outra. Então, é assim, quem tem, de repente se encontra com uma baixa autoestima, que na verdade somos todos nós, né? A nossa, o nosso modo de vida nos levou a ter uma baixa autoestima. Porque se eu nasço desqualificado e ilegítimo, a minha estima é bem baixa. E aí a gente começa a construir uma vida para ter uma autoestima. E toda vez que eu tenho a minha estima aumenta, eu fico com medo de perder e recair. Então, quem tem uma autoestima alta é porque também tem uma baixa autoestima. Porque senão não precisaria ficar sustentando ela alta. Então, o nosso problema é esse, que a gente fica tentando achar uma solução para parar de viver o sintoma anterior e aí a gente coloca alguma coisa sobre isso. E a gente só vai aumentando a bola de neve. Porque para a humanidade, autoestima não existe. A gente não tem, estima não é uma questão. Então, ao invés da gente curar a baixa autoestima tendo alta autoestima, então ao invés de eu curar a ilegitimidade me sentindo legítimo, seria integrar isso para que isso não existisse. Não existisse a questão da legitimidade. Não existisse a questão da estima. Isso é um ponto de inflexão. Isso é, eu encerro um curso e entro com outro. Em vez de dar continuidade no curso, de passar de um lado para o outro, do negativo para o positivo. Aí eu faço um ponto de inflexão porque não é mais essa questão. Isso virou uma questão falsa. Então, essa questão não vai mais estar em pauta. Ponto de inflexão. Então, mais do que o que a gente está se reunindo aqui para conquistar, para perceber ou para viver um outro modo de vida, é quem é que vive esse outro modo de vida. Porque não vai ter fórmula, não vai ter situação, não vai ter relação que determine isso de fora. Não tem situações que te faça viver um modo de vida pleno. Você que tem que ser pleno em qualquer experiência. E as experiências vão continuar acontecendo da mesma maneira, a princípio. As mesmas tragédias, as mesmas dificuldades, os mesmos desencontros. Porém, se houve um ponto de inflexão e eu mudei o curso, eu me relaciono de uma maneira diferente com aquele acontecimento. É essa que é a mudança. A mudança é eu olhar para as coisas de uma maneira diferente. Agora, se eu olhar para as coisas de uma maneira diferente a partir de uma solução, que seria, pense positivo, olhe o lado bom das coisas, olhe o vazio das coisas, como solução, eu continuo fazendo a mesma coisa. Por isso que é um processo bem delicado, porque é realmente um perder e não um ganhar uma... Então a gente está aqui para perder e não aqui para ganhar. E aí, para perder, a gente tem um grande aliado que é o negativo, porque o negativo é o que te faz perder. Então, negativar a doença, negativar a neurose, negativar o controle, a garantia, negativar a ilegitimidade. Então, não é ganhar legitimidade, é negativar a ilegitimidade. E negar, na nossa linguagem, é não. E dizer não é um espaço que você se dá para um encontro com o vazio, com o ponto de inflexão, uma mudança de perspectiva. Então, se você fala para você mesmo, eu não vou fazer isso que eu estou acostumado a fazer, habituado a fazer, e que eu já sei que está me levando de cara para o muro. Já sei que eu vou me arrebentar, não vou fazer isso. E eu não tenho nada firmado no lugar, eu abro um campo de possibilidades.
Agora, quando eu falo, eu não vou fazer isso, o que eu vou fazer é aquilo, eu só estou sobrepondo uma camada. O não continua na dualidade. Existe o não, mas existe o sim. E eu estou escolhendo pelo sim porque eu estou com força de vontade, porque eu estou com energia e eu vou escolher o sim. Pronto, mantenho a dualidade. Agora, se eu só falo não, eu integro o sim. Porque o não simplesmente tira aquilo que está me bloqueando, aquilo que já está pré-determinado, aquilo que já está estabelecido e que eu já não quero mais, eu só digo não para isso e eu não sei qual é o sim. Esse é o grande risco. Então você tem que estar com uma confiança de arriscar a perda de controle e de garantia. Por quê? Não tem nada para controlar nem garantir. Qualquer controle e garantia é falso. Então, perder aquilo que nem existe é um trabalho a menos, ao invés de ser uma questão real. Então, quando eu falo assim, eu amo isso, eu estou dizendo que também existe a possibilidade de eu odiar isso. Eu amo comer isso. Aí eu como isso me dá uma intoxicação tremenda, eu vou odiar aquilo. Então, porque quem é que ama aquilo? Marcas, padrões. Porque senão eu me relaciono com aquilo e eu me relaciono com o necessário. E o necessário não tem outra possibilidade a não ser amado. Porém, ele não tem a dualidade do ódio, porque naquele momento é necessário. E se ele é necessário, ele vai se tornar desnecessário. E se tornar desnecessário quer dizer saber que há uma passagem, saber que o fluxo continua. Então é um processo de uma mudança na constituição do desenvolvimento humano e não uma mudança na atuação desse ser humano que a gente já conhece. Mas é ir perdendo esse ser humano para poder chegar à humanidade, que é a criadora de todas as possibilidades que o humano pode ter nesse mundo. Por isso que é um novo humano, por isso que é um outro humano, que ao invés de pensar de maneira dualista, pensa de uma maneira paradoxal. Ao invés de representar, cria. Ao invés de sustentar, abre, entrega. Mas tudo isso dá para fazer na dualidade. Eu posso me esforçar muito e criar, e na dualidade pular de um lado para o outro. Ah, então tá, eu estou muito apegada a isso, então eu estou apegada, então para desapegar eu vou entregar. E eu me esforço para isso, e eu fico feliz para isso, e logo eu espero uma recompensa disso, porque eu estou no caminho da dualidade, de que toda ação tem que ter o reconhecimento de fora e tem que me trazer algo, como se a minha ação fosse o início de alguma coisa. No paradoxo, a sua ação já é o fim. Você age por transbordamento, você age porque aquilo já não te pertence mais ou aquilo já não cabe mais dentro de você e você age. Então é por transbordamento. Então quando você age, é porque você já não teve mais escolha. E aquela ação já é a finalização de um processo, já é o ponto de inflexão. Não é mais, não é o meio onde você fala assim, agora agi, agora deixa eu esperar o retorno disso. A ação já é a consequência de todo o processo. Como eu dei o exemplo antes, né, o ponto de inflexão no nosso cotidiano, eu dei como exemplo o sexo, seria um absurdo a gente pensar assim, que depois do orgasmo, aí a gente espera da vida assim, e agora? E agora o que você vai me dar? Pronto. Agora que eu vivi esse orgasmo, e agora? O que eu vou ganhar? Como que você vai ganhar? Já ganhou, né? O orgasmo era o ponto culminante. Assim é toda ação. A ação do ponto de inflexão, ele é o ponto culminante. Você faz porque pronto, já é. E não faz para então esperar em troca a compensação da ação.
Então, isso é uma mudança na atuação do ser humano contemporâneo, desse ser humano que está seguindo um processo, um fluxo que está indo de cara para a curva que se a gente não fizer a virada, a gente pode bater de cara na pedra. E por que a gente arrisca dizer que pode bater de cara na pedra? Porque a gente está vendo uma autodestruição acontecendo já nessa curvatura, porque ela é vencida, porque já está mostrando a próxima curva e a gente, por olhar para dentro e não olhar para fora, a gente não entra em contato com ela. Então, e tudo isso pode estar completamente errado também, porque tudo isso é uma perspectiva, não é uma verdade, não é nenhuma garantia. Então, não está na mão de nenhum de nós, está só na nossa própria mão a experiência que te é possível de arriscar e ver. Primeiro, se você tem condições de arriscar ou não, de arriscar viver no negativo. Viver no negativo é viver o tempo todo com espaço livre para criar. Então, viver no negativo não é viver no menor, né? É viver, paradoxalmente, na abertura. Porque se está no positivo, já está preenchido. E viver no negativo é viver no espaço de criação, que o tempo todo vai gerando, de uma maneira ou de outra, com umas intensidades ou outras, vão gerando frutos. E esses frutos são entregues para não entupirem os próprios sentidos, né? Diga lá, acho que a Lívia ia falar. E aí, como é que isso chega? E o que se apresenta aí? Está aberto o microfone, a qualquer momento, aliás. A gente tem insistido nas práticas de vacuidade às quartas-feiras com a Cuca. Primeiro porque a Cuca tem muita experiência com essas práticas e sendo budista e tudo mais, mas eu não sou budista e ninguém precisa ser budista para fazer a vacuidade. Então, a prática da vacuidade é a prática literal de negar alguma coisa sem afirmar nada no lugar. Porém, quando você não afirma nada no lugar, você tem um campo de criação e não nada simplesmente amorfo, inexistente, né? Outra prática que eu tenho muita intimidade é a técnica Alexander, é uma prática de negação. Então, na técnica Alexander, o Alexander trabalhava com o termo inibição. Na prática da técnica Alexander, toda vez que você vai agir por impulso do hábito, você diz não. Então, por exemplo, toca o telefone, o impulso habitual de quando toca o telefone é atender o telefone. E aí você diz não para isso. Quando você diz não para o telefone que está tocando, você não está dizendo que você não vai atender o telefone. Você está dizendo que você tem um espaço para poder tomar uma decisão, para poder fazer uma escolha de atender ou não o telefone. Esse espaço a gente acha que não existe, mas, por exemplo, quando você liga para alguém, que hoje raramente as pessoas se ligam, né? Tá muito por mensagem, mas quando você liga para alguém, talvez você espere uns 6 toques ou até cair a linha para desligar. Mas quando alguém recebe uma chamada, acredita que tem que atender no segundo toque, senão a pessoa não vai te esperar. Então, é um risco. Toca o telefone, você diz não vou atender, porque não vou atender por impulso, não vou atender por hábito. Abre-se com campo vazio, que inclusive cabe atender o telefone. Só que você atende a partir de uma presença e não a partir de um hábito. Isso é um exemplo bem prático, bem cotidiano, mas que quando ele vai para os processos das relações, eles começam a dar um espaço de pontos de inflexão. Então, quando você está numa discussão,
quanto mais não entrar nessa discussão internamente, mais abertura você tem para ir colocando pontos de inflexões, mudar a curvatura já previsível da discussão. Agora, se você entra na discussão com uma ideia de mudar a curvatura, com uma técnica, com exercício, com alguma prática, você está continuando, você tá dando sobrevida à discussão. Porém, você está querendo impor nela uma outra prática. Por isso que é um não, é um esvaziar. Por exemplo, eu não estou sendo ofendido. Tem um exercício que a gente faz assim. Tudo aquilo que está acontecendo, que eu vejo que está acontecendo, eu posso colocar em dúvida. Será que está acontecendo mesmo? E eu posso ter certeza que o oposto também está presente. Então, alguém está me agredindo, eu posso colocar em dúvida. Será que eu estou sendo mesmo agredido? O oposto da agressão pode ser amorosidade. E aí eu sigo esse pensamento e eu tenho certeza que a amorosidade está presente. Mesmo que você não reconheça. Isso vai abrindo a sua mente para poder encontrar ali o invisível. A lua só está aparecendo um pedacinho dela, e você pode dizer, eu tenho certeza que ela existe por inteiro. E ontem a lua nova, ela só aparecia um pedacinho, mas você via o aro dela inteiro também. Parece que ela começa a se apresentar, né? Você ia falar, Mariana? E aí, isso gera alguma questão? Alguma impossibilidade? Ana, tá me ouvindo? Sim. Sim, estou te ouvindo. Que o meu sinal também está oscilando. Me vem você falando que, na verdade, são pontos, né? A gente vai desenhando, assim, porque é de dentro do acontecimento, não tem algo que marca fora e congele, mas de dentro a gente vai dançando nessa possibilidade, né? Que também não tem garantia nenhuma, assim, que ele exista, que aquele ponto aconteça ali. Mas é risco mesmo, né? Faz muito sentido. Sim, mas aí a gente pode dizer, se por exemplo a gente decide, alguém decide, de preferência um órgão público, decide falar assim, olha, aqui tem uma escola pública que, claro, vem seguindo todos os parâmetros da educação vigente e ela está pronta para um ponto de inflexão, ela está pronta para mudar de curva. E pronto, a gente entrega essa escola para vocês que estão com essa disposição de praticar isso. Você não vai, neste momento, levar um plano para essa escola de como ela vai ser. O que você vai ali reconhecer é como ela tem que deixar de ser. Porque não é uma ideia sua. Senão você já vai trazer o passado e a expectativa do futuro e você nunca está no presente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estar lá. Estar lá e vendo todos os limites e tirando. Esse limite tira, esse também tira. Porém, a gente está numa contenção. E conforme os limites vão sendo tirados, a contenção vai se apresentando. E aí, nesse processo de contenção, vai se apresentando o campo vazio, e nesse processo de campo vazio, a criação vai acontecendo. Então, ninguém sabe previamente o que é que vai acontecer. Então, não dá para dar garantia, não dá para falar, mas se essa escola ela sair do limite, entrar na contenção, essas pessoas vão passar no vestibular? Não dá para dizer se vai passar ou não.
corre o risco de ninguém mais querer fazer vestibular. Então, corre o risco de extrapolar as paredes daquele espaço e a escola tomar conta da cidade no sentido de os processos acontecerem em outros lugares. Então, não tem nenhuma garantia, não pode ter apego a nada. Você não pode estar identificado com nada. Inclusive, você pode até morrer e o processo continuar. Então, ele nem depende de você. Você não pode estar identificado com aquilo. Para você chegar nesse ponto de não estar identificado com alguma coisa, você não pode se sentir, você não pode estar em busca, uma busca primordial que a gente tem, de legitimidade, de ser alguém na vida. E de ser reconhecido. Então, é um trabalho prévio, importantíssimo, né? De arriscar deixar de ser alguém na vida. Agora, deixar de ser alguém na vida não é se sentir legítimo em cima da sua ilegitimidade. É esvaziando a ilegitimidade, né? Reconhecendo que ela é uma história, é uma aparência. Quando a gente faz a vacuidade e a gente consegue tocar uma pontinha de que o eu é uma aparência, de que aquilo que você está vendo, tão concreto ali, tão presente, é uma aparência, é uma mera aparência, que serve, que tem energia, que tem matéria, mas o nome que você está dando para isso, a relação que você está tendo com isso, o modo que você opera isso é uma mera aparência, é baseado numa mera aparência. Quando a gente consegue fazer isso, facilita muito a gente poder reconhecer a negação da ilegitimidade e a negação da necessidade de controle, de garantia. Então, volto a dizer assim, a gente não está trabalhando para sermos alguém, um grupo de pessoas que pensa da mesma maneira, mas de esvaziar as maneiras que a gente pensa para entrar em estado de criação e composição. E isso não vai... por exemplo, eu tenho uma parceria aqui, né, nesses encontros com a Cuca, e a gente poderia nomear facilmente assim 10 coisas que pensamos completamente diferentes. E isso é importantíssimo, porque é uma composição de perspectivas. Se a gente pensa igual, a gente começa a emburrecer, começa a acreditar que aquilo existe mesmo daquela aparência. Agora, quando o outro pensa diferente, te tira da sua aparência. É um ganho. Então, a gente quer 7 bilhões de pessoas pensando diferente, sabendo que pensar não é dado prévio. Ninguém está pensando previamente. Senão, não é pensamento. Senão, é ideia, conceito, mas pensamento só existe em criação. Para ter pensamento, eu preciso ter vazio. E aí eu entro em relação nesse vazio, eu crio. Então, não vejo aonde a gente, por mais que eu estou dizendo, é um risco, porque a gente não tem controle nem garantia, não sabe onde vai dar, eu não vejo aonde pode dar problema, onde pode trazer antivida isso, onde pode dar qualquer tipo de... isso não quer dizer que não vai ter dor, sofrimento, dificuldade, mas uma coisa, porque quando a gente perde uma doença, a gente pode sofrer bastante. E agora, como é que eu vou viver sem essa doença? Então pode doer muito perder uma doença, mas não é um processo antivida, é um processo a favor da vida. Então a gente vai sentindo essas dores, esses incômodos de perder aquilo que a gente está identificado, que apesar de ser antivida, perder também é sofrido. Então, não estamos preocupados com felicidade, com facilidade, com nada disso. Porque o que interessa mesmo é a vida em pulsão, e não um tipo de vida idealizado, fantasioso, e um plano que eu coloco em ação. Estamos pensando numa escola livre,
porque essa escola vão ter crianças crescendo na sua integridade, essas crianças vão fazer disso um mundo melhor e tal. Tudo é mentira, né? E isso realmente não dá para garantir. Agora, para você abrir mão de tudo isso, você tem que, de uma maneira, confiar que o ser humano, na sua humanidade, existe alguma coisa realmente imaculada que está a favor da vida, que faz a vida acontecer. Então, você tem que ter uma confiança na vida, para você não querer dizer que o que é certo é já tal coisa, né? Para não pré-estabelecer. Sendo assim, o caminho vai continuar sendo essa, da negação, da negativa e da perda. E se a gente conseguir fazer isso no cotidiano, a gente consegue ter outras experiências e vivendo pequenos pontos de inflexão. E pequenos pontos de inflexão espalhados pelo mundo vai gerando um campo social de ponto de inflexão. E esse campo social tem um outro tipo de ação, de atuação no mundo, né? Então é isso, o que eu tô atenta aqui é aonde a gente fica o tempo todo aproveitando novas perspectivas e integrando ela às velhas para dar sobrevida à velha perspectiva, com medinho de perder o conhecido, a garantia, que é tudo falso, né? Mas eu não consigo dar aqui o novo. Eu só consigo negar o que tá dando sobrevida ao velho. Diga lá, Lívia. Só queria compartilhar que já quase 3 meses, quem está me ajudando nesse ponto de inflexão na vida cotidiana, né, assim, tem sido uma adolescente de 13 anos com espectro autista, que eles dizem, né, pelo diagnóstico, é um diagnóstico de quem tem um espectro autista avançado. Ela não fala nada, assim, palavras, mas ela entende. E eu tenho cuidado dela às tardes na creche, porque de manhã ela vai para a escola, ela tem aula pela manhã, e à tarde, se a criança não tem ninguém em casa, enfim, os pais ou alguém para cuidar em casa, fica num contraturno em creche. E daí eu fico com ela à tarde, junto num grupo de 9 crianças com transtornos emocionais, cerebrais, enfim. Eu moro em Munique, para quem não sabe, eu moro fora do Brasil. E é interessante porque ela, de uma forma muito prática, tem me colocado nesses pontos de inflexão comigo, porque é isso, é uma comunicação sem palavras. Assim, eu falo com ela entende o que eu falo, só que a gente tem que criar entre nós outro mundo de comunicação e conversa. Muito é o tato, o contato físico mesmo, né, de literalmente a primeira forma que ela teve de se conectar comigo foi me tocando mesmo, pegando minha mão e pondo nela, realmente querer me sentir, né? E que ela, né, precisa dessa segurança, sentir-se segura para estabelecer uma relação, né? E é interessante porque todo dia eu fico com ela de segunda a sexta à tarde nessa creche, dentro de um grupo de crianças. E é muito interessante porque não existe uma regra. Cada dia é um dia, cada dia ela tá de uma forma, existe teoricamente uma estrutura do dia que ela precisa, né, de algo estruturado, onde ela consegue, né, se sentir segura e ser ali, mas ao mesmo tempo as atividades elas são muito dinâmicas. É muito interessante, porque por mais que ela precise de algo muito estruturado, ela precisa de um campo
aberto ao mesmo tempo. Então, acho que é muito essa coisa da contenção, né? Não é pôr um limite, mas um espaço de contenção. E dentro desse espaço de contenção, ela cria. E é muito interessante porque a gente cria junto isso. E para mim tem sido muito revelador para mim mesmo, para ir quebrando, né, os pensamentos condicionantes, dar espaço, né, à criação, principalmente pela observação. Observar e se jogar em criar juntas, assim. Queria só colocar um exemplo prático para mim, onde eu estou vendo, onde eu estou me vendo vivendo essas inflexões, né? Onde eu me deparo com as inflexões e daí vai saindo de alguma forma. Eu tenho sentido muito isso em mim, assim. É como se o viver tem fluído de uma forma mais leve mesmo. A gente, né? E você vai tirando umas cargas que às vezes nem a gente sabia que carregava, sabe? E tem sido muito bacana nesse sentido. E de alguma forma vai me conectando com a minha outra atividade que é da jardinagem, enfim, é estar, né, nessa dinâmica da vida mesmo, assim, são muitos, né, os pontos, são muitos os lugares para a gente observar esses pontos, né, assim, é só isso que eu quero dizer. Sim, e esses pontos, eles, de vários lugares, eles culminam em nós, por isso que a gente aproveitar esses pontos todos para transformar a nossa maneira de se relacionar no mundo, que seria assim de sentidos obstruídos para os sentidos desobstruídos, é o que vai fazer uma mudança mais ampla. Então, a gente tem lá no YouTube ali do Amalaia, tem alguns vídeos que a gente fez com artistas. Como é que chamava aquilo? Vida de artista. Vida de artista. E a nossa pergunta era assim, a gente via aqueles artistas atuarem de uma maneira bem presente, estão em cena absolutamente presente, então tudo que acontecia ali em cena, eles conseguiam lidar com aquilo e conseguiam fazer pontos de inflexões. Então, ainda mais que muito era improviso, muitos desses espetáculos eram de palhaços, então a plateia, de alguma maneira, levava eles para um lugar que eles não queriam e eles conseguiam fazer a mudança e deixar o espetáculo ir a favor do espetáculo, né? E aí a pergunta da gente é: por que você não faz isso na vida cotidiana, assim, ali, né? Com todas as suas relações cotidianas. E todos eles ficaram surpresos, porque falavam assim, seria possível, né? Seria possível. E o que acontece é que quando você está ali no espetáculo, primeiro que você tem que estar na presença. E estar na presença é ter um eu bem baixinho, assim. Ao contrário do que a gente imagina. Se o ator em cena, ele tem que estar muito desprovido do eu dele. Porque ele tem que estar aberto para as relações que ali acontecem. E ali é quando ele mais cresce. Um ator que entra em cena com o seu eu bem alto, a gente chama de canastrão. Nossa, é canastrão, é sempre ele ali tentando se safar, ou tentando... Então, o convite é esse, né, Lívia? É ter uma experiência pontuada ou vários pontos de inflexão e fazer com que isso se culmine numa mudança de pensar, de sentir e agir a vida. Fazer com que isso nos faça tornar um outro ser humano. E ser um outro ser humano nesse sentido de sair da dualidade, de finalizar a dualidade. O ponto de inflexão seria a integração, a finalização da dualidade para liberar uma mente, que a gente está chamando de paradoxal, porque é uma mente integrativa, mas a gente não sabe o que é uma mente paradoxal na prática, porque ela é um espaço vazio, ela não é uma coisa que determina e define. Então é isso, essa é a experiência, né? Que você, na verdade, acabou trazendo isso mesmo, né? De que é uma experiência ali que daqui a pouco você está vendo já na sua jardinagem, daqui a pouco você vai ver nas suas relações todas pessoais, daqui a pouco você é outra pessoa.
E não uma pessoa que aprende, mas uma pessoa que se tornou outra pessoa, né? É muito incrível. Então, vamos seguindo. Amanhã a gente tem... Fala, João. Eu queria falar um pouco mais ainda dessa dificuldade de trazer isso para a vida, né? Que é que está chamando da questão da sobrevida, e desde o momento em que tu falou da ideia da curva, né, como ponto de inflexão, e aí eu fiquei pensando aqui nas próprias experiências cotidianas que eu venho experimentando, que às vezes a ilusão de que eu estou criando um ponto de inflexão. E aí, na base de tudo isso, está um medo de perder a segurança, porque quando eu acho que eu estou fazendo uma inflexão, após a inflexão, eu acho que vai ter um caminho seguro. Mas, na verdade, eu estou imaginando aqui como se eu estivesse fazendo um ponto de inflexão numa montanha por um caminho. E após a curva, o caminho continua arriscado e eu continuo ali dentro das mesmas contingências, dentro das mesmas questões, né? Mas aí vem sempre esse medo, né? Então eu quero fazer a curva e após o ponto de inflexão tem um caminho de segurança. E aí fica sempre esse medo de perder essa segurança total, e entender que após um ponto de inflexão tem um caminho e outro e outro e outro. Então a dificuldade de se manter nessa continuidade, de se colocar em um processo de contínua perda. Então essa é um pouco uma dificuldade que me apareceu a partir do que foi falado hoje. Então, sim. Como eu experimentar essa sensação, sustentar essa sensação de que a perda ela vai continuando. É isso. Sim, a gente talvez a gente tem... Ontem fez 1 ano que o Oswaldo Oliveira morreu e ele também estava bem parceiro com a gente nos processos, e me vem uma coisa que ele gostava de dizer e provou que é real, tem uma garantia, que vamos todos morrer, é uma garantia. Então, pronto, se precisava de uma garantia, a gente já tem. E isso faz com que talvez a gente... Claro, a gente não quer antecipar essa morte, não quer morrer por falta de prudência nem nada, mas perder não quer dizer simplesmente morrer, mas quer dizer integrar morte e vida. Então, quando você entra quando você entra na inflexão e muda a curva, você está integrando tudo o que aconteceu. Você não está simplesmente desprezando ou desfazendo. Então, morte e vida acontecem juntos. Você, de uma certa maneira, integrando o passado, você traz a vida, e ele desaparecendo, você vive a morte dela. Na prática cotidiana, a gente vai poder desenvolver isso com questões concretas e fazendo exercícios que primeiro vão dar um alívio. Esse alívio vai durar muito pouco, porque ele é só uma passagem para você ter coragem de continuar, e depois desse alívio você vai ter talvez o vislumbre da ação e a força da ação. Então vamos fazer isso na quinta? Amanhã às 7 a Cuca nos guia a uma meditação da vacuidade, e aí quinta de manhã às 9 a gente faz essas práticas concretas dessas mudanças no cotidiano com questões bem reais, né? Essas questões que te angustiam a todos nós. Pode ser? Então tá, olha lá, já temos até assunto para quinta já. É isso aí. Então tá bom, queridos. Então eu vou finalizar aqui para a gente seguir na prática real.